Buenas noches, Moby Dickers! Hoje, Moby Dick Show internacional, nacional, super internacional, porque nós vamos falar com uma empreendedora canábica que está em Montevidéu, no Porto. Ela é a Marcela Iqueda, da Larica, Uruguai. Buenas noches, Marcela! Bom dia, buenas tardes e buenas noches a todos. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Tudo bem? Maravilha! Marcela é uma brasileira radicada no Uruguai que tem uma empresa chamada Larica Uruguai. Como é que é a sua história? Da onde você vem? Como é que você foi parar aí? Há quanto tempo você está aí? E o que você faz aí? Eu sou maringaense, do interior do Paraná. Eu cheguei aqui em 2015, eu estava buscando, na verdade, um caminho novo, né? E eu vim para cá, tinha um amigo e falei, preciso me mudar. Ele disse, vem para cá. Então vim para cá, foi bem na época que começou a legalização. Eu vivi mais ou menos 20 anos no Japão. Você fumava maconha no Japão? O meu primeiro contato com a cannabis foi no Japão. Há muito tempo atrás, eu estava indo no show do Charlie Brown Jr. dentro de uma van. Eu estava indo com uma van alugada do interior do Japão com um grupo de amigos. E eu lembro que eles estavam fumando dentro do carro e me ofereceram. Aí eu falei, nossa, o que que é isso, né? E fumei. E foi bem intenso o efeito, eu não conhecia até então. E foi a primeira vez que eu experimentei o CBD também em forma de azeite. Foi lá que eu conheci, bem antes de eu chegar aqui no Uruguai, né? Isso foi em 2010, 2011, mais ou menos. Então, quando eu vim para cá, eu já consumia cannabis no Japão, já era algo normal para mim ter as minhas gramas todos os finais de semana. Meus amigos também sempre tiveram nesse meio, né? Só que eu não estava nesse meio. Então, quando eu vim para cá e liguei os pontos do que eu vivi lá com o que estava tendo aqui, com a minha vontade de cozinhar, que eu tava começando a ter essa vontade de mergulhar na gastronomia. Então, foi quando tudo fez sentido, assim. Conta mais um pouco, como é que foi isso lá no Japão? Porque no Japão é muito proibido. Paul McCartney foi Então, preso e tal. não era proibido, né? Então, as roupas, inclusive de samurais, de geishas, eu tenho muita coisa que eu usava na época da escola, feita de cânhamo, só que a gente não sabia. E, inclusive, as maiores plantações do Japão estão no estado onde eu cresci, no estado de Guma. No Japão não é cannabis, não é cannabis psicoativa, digamos, né? É só cânhamo realmente, porque eles consomem muito. Inclusive, não era proibido. Só que depois da Segunda Guerra houve um reajuste, digamos assim, das leis e eles padronizaram de acordo com as leis dos Estados Unidos, que na época era quem tinha ganho, né? Então, Tem uma história muito interessante do imperador, né? Que no dia da coroação ele come um bolinho de cannabis. Você sabe dessa história? sim, e é muito interessante porque o imperador, o Abe-san, na verdade, né, e a esposa deles, eles nunca foram contra a cannabis, mas eles têm uma certa dificuldade, eu acho, de dar um passo à frente numa sociedade, numa cultura tão conservadora. Agora, esse ano, o CBD foi liberado, né, no doping, e eu acho que isso é um avanço muito grande, porque no Japão a gente sofre, eu me incluo, porque eu sofri muito de traumas na infância, traumas relacionados à nossa diferença cultural mesmo, o famoso bullying, o ijime na escola, e hoje eu também fui trabalhadora no Japão, sou trabalhadora aqui, e eu me alegro muito por deles ter acesso hoje em dia a cannabis para tratar todo o estresse que eles vivem. É uma sociedade que trabalha muito. Então, hoje, quando eu vejo o CBD liberado, eu encaro isso mais como uma possibilidade deles terem uma qualidade de vida melhor. Eu encontrei hoje em dia minha saúde física, mental, junto com a cannabis aqui, e junto com terapia, obviamente, mas no Japão a terapia ou algo que te relaxasse ou alguma coisa nesse sentido, como o CBD, a cannabis, era um tabu. Então os japoneses eles fumam muito, eles tomam muito álcool,
porque é uma forma deles se relaxarem. Então, a cannabis hoje eu vejo como... Eu tô doida para voltar para lá para ver como é que tá agora a questão do CBD. Tem muito empreendedor do CBD lá no Japão entrando em contato comigo, porque eu criei esses dias do Larica Japão para conectar justamente a nossa história do Uruguai com a nossa história do Japão, que sempre foi aberta para cannabis, já que fecharam. Você escreve naquelas letrinhas japonesas e você consegue se comunicar com eles. Isso é muito bacana, cara. Você podia ser, assim, do Itamaraty brasileiro, Itamaraty da maconha. Eu, quando o Zé de Abreu me nomear ministro da maconha, eu vou nomear você para o Itamaraty para os negócios especiais com o Japão, porque isso é, cara, você fala bem japonês, você escreve e lê em japonês, isso é uma coisa que poucos brasileiros conseguem fazer. Sim, eu tenho braços no Japão, conhecidos com quem eu consumia cannabis na minha época que eu estava lá, E além de que tudo, estão... ainda é um povo que tem tentáculos pelo Japão. Pois é, e tenho muitas pessoas lá que hoje em dia Tacou! estão trabalhando com CBD e a gente está fazendo essa ponte. E eu também me conectei, tem pouco tempo, inclusive, com a cannabis e com o Japão, mas tem tudo a ver. E como eu aprendi a consumi-la lá, eu acho que tem um espaço muito grande para a gente falar dessa relação Japão e Isso, cannabis também. Marcela tacou! Taco, Taco-chan. Agora vamos falar da É, tua vida no Uruguai. Você foi para o Uruguai há 1 ano, 2 anos atrás, é isso? não, eu vim para cá em 2015. Caraca, meu, então você já está há 6 anos aí. Já deu para aprender espanhol, já dá para falar como uruguaio. E aí, como é que foi? Aí você começou a trabalhar com a cannabis já legalizada pelo nosso querido Não, não. Nos meus primeiros Mujica. dias no Uruguai, eu comecei a trabalhar num telemarketing e nesse telemarketing eu conheci um amigo que falou assim para mim: Nossa, um dia você poderia fazer um brownie canábico, além desses outros que você está fazendo. Que eu fazia alguns docinhos e levava no trabalho para compartilhar. Claro. E ele disse para mim: Um dia você deveria fazer um brownie canábico. Eu falei: Olha, eu acho que a gente deveria fazer um brownie canábico realmente. E aí um dia eu viajei com os meus 25 gramas, né? E fui com manteiga, farinha e tudo para esse lugar onde eu viajei. E eu fiz a minha primeira leva de brownies. E foi aí que nasceu a necessidade de colocar um nome no produto. Eu comecei a vender nos parques, comecei a vender pela internet, para os amigos. Aí eu falei, eu preciso de um nome para esse empreendimento, né? Foi quando eu coloquei Larica. E a Larica não necessariamente era Larica de Larica, vontade de comer, era lá, espaço rica, de comida rica, comida gostosa. Porque eu não queria focar só na cannabis. Eu até então não era cozinheira, estava descobrindo a minha vida como cozinheira, e foi aí que eu falei, além da cozinha tradicional, eu quero utilizar a cannabis, mas eu não quero utilizá-la de uma maneira pejorativa. Eu quero apresentar os meus pratos com um nível, perdão, com um nível profissional elevado e quero introduzir a cannabis nesse mundo, no mundo da gastronomia. Você fez curso de gastronomia, você se especializou, Sim, correu eu atrás disso? estudei na Ceylon, em Bangkok. Caraca, meu! Sim, eu venho de um caminho de comer muito mais do que cozinhar. Então, quando eu cheguei aqui, sempre comi muito. No Japão, a gente tem muita fusão de gastronomia e muito acesso à comida, né? Por um valor normal comparado com o que a gente ganha lá. Então, na verdade, eu não comecei minha carreira como cozinheira, eu comecei como comedora. Eu comia muito. E quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha uma escassez de comida, sabe? No Brasil a gente consome muito variado, a gente consome muitas frutas, muitos vegetais. Aqui em 2015 tudo era muito básico. A gente ainda consumia hambúrgueres, milanesas, não tinham muitos estabelecimentos gastronômicos. Então foi aí que eu também encontrei uma folha em branco nesse caderno e falei, eu vou escrever minha história. E aí a Larica começou a se transformar. Comecei a fazer não só bolos, comecei a fazer jantares, comecei a fazer comidas sem cannabis, comidas asiáticas. E nesse meio tempo, a Larica foi crescendo comigo. Então, hoje em dia, eu sou cozinheira. Você me perguntou onde eu estudei. Eu fiz curso de culinária na Ceylon, em Bangkok.
Eu fiz alguns cursos de culinária vegana no Brasil também, e aqui no Uruguai eu comecei a estudar cozinha raw, cozinha crua, né? Cozinha cru de vegana, para no final eu entender que eu gosto de tudo isso, não sou vegetariana nem vegana, mas eu sou apta a todas essas cozinhas e através das vivências que eu fiz, das viagens, dos paladares que eu tive a oportunidade dos sabores que eu tive a oportunidade de criar, eu hoje em dia gosto de trazer todas essas experiências para um prato de comida, somando a cannabis em busca do bem-estar. Então, eu consegui juntar a minha história com o que eu gosto e sei fazer, com o que me faz bem e com o que possivelmente vai fazer bem a muitas outras pessoas que também já está fazendo bem. Mas a minha intenção é levar a gastronomia e a cannabis no mesmo lugar, o alface com a cannabis, com a rúcula, dentro da cozinha e uma Muito cozinha de bem. respeito. A gente quer cozinhar, como eu sempre digo, a gente quer cozinhar gostoso. Muito bacana isso. Você faz comida viva, você faz comida nutracêutica. Exatamente, a gente tenta fazer maridagem, que a gente chama, né? A gente conecta as comidas potentes, as superfoods, a semente de cannabis mesmo é um alimento extremamente rico e não está presente em vários alimentos, né? Que deveria estar, porque não é psicoativa. Então, a minha luta agora é essa aqui no Uruguai, é conseguir desenvolver produtos que possam satisfazer a nossa larica, mas com sentido. A gente quer alimentos que potencializam o efeito da cannabis, junto com uma boa apresentação, sabores coerentes. A minha luta é pela gastronomia de verdade, junto com o bem-estar que eu encontrei através da cannabis. Então, consegui fazer um trio do meu agrado. Gosto muito dessa junção. E aí você está no Uruguai, morando nesse lugar em que o preconceito sobre a cannabis lentamente vai se esvaindo pela, pelo esgoto, né? E as pessoas, via informação, estão transformando o seu ponto de vista com relação a essa planta. Assim como você disse, brócolis, rúcula, maconha, com a diferença que a gente sabe desses princípios ativos, porque quando você come uma planta fresca, você não come THC, você come THCA. Não tem efeito psicoativo, só teria efeito psicoativo se você descarboxilasse a erva, né? Relaxe. Então, dentro da culinária, existe uma. Dentro da gastronomia, né? Porque o teu negócio não é culinária, o teu negócio é gastronomia. Dentro da gastronomia, o sabor cannabis está tendo um destaque, assim, nos pratos? Eu acho que sim, depende muito da sua maneira de extrair também, se você faz uso de terpenos, se você toma cuidado no momento de fazer a sua extração com uma cepa específica que tem certos tipos de canabinoide, certos tipos de flavonoide, certos tipos de terpeno, né? Então dá para jogar com o sabor. Eu acho que é uma dos maiores desafios da gastronomia com a cannabis, é você conseguir levar o sabor, sem que seja o sabor verde, a clorofila para o prato, sabe? Aquele frescor, assim, o gosto do cheiro, né? Isso é que eu acho que a gente deveria tentar conseguir mais, né? Quando a pessoa faz assim no prato, né? E aí, quando a gente saboreia a comida, também tem essa coisa que muitas vezes a gente sente um gosto que quando você descarboxila a erva, ela já. Perde muita coisa. Quando eu faço um exemplo muito interessante do gosto, né? Quando eu faço pesto, que é um produto que o pessoal consome muito aqui nos meus jantares. O pessoal vem comer, eles eles comem no prato o pesto e quando eles vão embora, eles levam um frasco. O pesto eu faço com as folhas verdes da cannabis, junto com manjericão, eu coloco sementes de cânhamo, queijo parmesão, nozes, azeite de oliva e o azeite de cannabis também. Nesse pesto, se eu bater muito,
o pesto, ele vai ficar com um gosto extremamente forte de clorofila. Então, é muito interessante quando você faz, não a combinação, mas você faz a receita com a quantidade certa de cada item, né? Então, você coloca a quantidade certa de cannabis, de folha de cannabis, de manjericão, de azeite e de queijo, todos os gostos, todos os sabores juntos, quando você prova, você sabe diferenciar que tem cannabis, só que não é o gosto de clorofila exagerado, aquele gosto como se você estivesse tomando suco verde, sabe? Tem o gosto da cannabis, mas está temperado com sal e pimenta, tem o queijo também, mas você não deixa de sentir a cannabis ali dentro, principalmente pelo azeite que eu utilizo no pesto especificadamente. É um azeite um pouco mais denso, ele tem uma coloração um pouco mais forte e o gosto dele é um gosto mais forte. Por isso eu utilizo no pesto, que já tem esses gostos de folhas, é um gosto mais presente. Então, o gosto desse azeite em específico, canábico, tem gosto, combina muito bem com esse pesto. Mas esse azeite, por sua vez, eu não utilizo numa outra preparação, por exemplo, num simples tomate marinado que eu faço aqui, que eu sempre sirvo, eu já utilizo uma gotinha de azeite de CBD num azeite mais neutro, porque o gosto é muito forte, o gosto a cannabis mesmo, você sente todos os gostos. Então, eu tomo esse cuidado de misturar azeites mais fortes com preparações fortes, onde tudo pode ficar um pouco mais balanceado, sabe? O consumo do suco verde, né? Quando você bota a cannabis no suco verde, é, tem pessoas, tem relatos de que você não deve exagerar no Uhum, eu suco. tenho ótima experiência para te contar sobre isso, inclusive. Então me conta aí a experiência do suco verde com a cannabis, porque é importante as pessoas terem noção disso. Eu tenho uma amiga que teve uma intoxicação hepática. Muito forte. Eu tive o meu primeiro hóspede aqui, nunca vou esquecer dele. A gente estava tendo as nossas primeiras colheitas, nossas primeiras plantas, e ele falou para mim: sou biólogo, eu preciso muito ter contato com a planta, eu quero muito cheirar, eu quero apertar ela, quero. Beleza, então vamos lá. Vou trabalhar, volto, né? Colho as minhas folhas, separo a flor das folhas, faço a minha preparação e eu falei para ele, né? Eu disse, ó, tem muita utilidade, a gente pode fazer de repente um suco, bater com limão, fazer uma preparação para você experimentar a cannabis além do fumar. Gente, não deu nem tempo de fazer o suco verde que a gente ia fazer, porque ele simplesmente a cannabis ela não estava ainda para você fumar, só que ele fumou tudo verde. Ele pegou a folha, colocou no forno e ele dormiu. Ele dormiu, só que assim, ele dormiu muito fortemente, porque o THCA ele pode deixar você anestesiado, né, completamente. Se você bota no forno, na verdade, você vai transformar o THCA, o CBDA, você vai transformar em CBN, né? E o CBN ele te deixa dormir bastante, né, também. E aí eu lembro que eu cheguei e falei pro meu companheiro: onde está fulano e as flores para a gente terminar de fazer a colheita? Eu lembro que eu falei assim: onde estão os cogochos? Aí ele virou para mim e falou assim: que gocho? Falei: os cogochos que a gente ia agora preparar, tudo que a gente ia fazer. Aí ele falou: dá uma golpeada ali no quarto dele. Eu olhei assim, ele estava completamente dormindo com as flores do lado, assim, o que sobrou das flores, enfim. Foi a única vez que eu vi alguém realmente não. Ele não passou mal, eu acho, eu não vi, eu não tava, mas quando eu voltei, ele tava. É só dormir, não passa mal, não vai ter efeito colateral nem nada. Vai dormir pra Mas cacete, né? muito, eu acho que não era o que ele queria. Não Não. era, ele queria chapar muito, mas não ia chapar com a flor super verde, não dava. O máximo realmente que daria pra gente fazer ali com a flor não, com as folhas, é uma salada ou um suco, não deu tempo. Mas, pois é, e essa coisa de você fazer o consumo dela no suco verde, você tem que ter parcimônia também, porque pode ter um efeito hepático muito ruim, uma intoxicação hepática. Quem me falou isso foi uma menina que, inclusive, está morando aí no Uruguai, a Verônica, não sei se você lembra dela, a Verônica Günther. Sim! Então, ela Ai, acabou de, beijo pra ela. ela acabou de fazer um transplante de fígado. Sim, sim, eu falei com ela antes dela ir embora daqui. E, enfim, Verônica me falou, olha, toma cuidado com esse negócio de suco verde. Mas um outro jeito de você fazer um suco bem gostoso é quando você faz o ice,
você pegar a água do ice e Olha! botar um negócio de refresco bem grande, espremer 2 limões sicilianos e botar um pouquinho de mel de jataí. Ou seja, já sai terpenado completamente, diretamente para o teu corpo. Que delícia, nunca experimentei. Olha, então já é uma dica. Faz o teu ice, espreme um limão siciliano e um pouquinho, umas colheres de mel de abelha jataí. Aquela abelha pequenininha sem ferrão. Nossa, que delícia! Nunca nem imaginei. É, fica uma delícia mesmo. Olha só, já que eu te passei a minha receita, eu queria, porque eu também já fiz o pesto, mas eu queria que você passasse para os nossos Mob Dickers uma receita de pesto. Pode ser o pesto de cannabis que eu sempre faço, que é o que eu recomendo. É o que você recomenda. Gente, é que eu acho que o pesto ele é tão versátil, ultimamente eu tenho ele na minha cabeça, porque realmente com ele dá pra gente fazer maionese, é só fazer uma maionese fresca, uma colherinha do pesto, já dá pra fazer uma maionese de cannabis, uma maionese verde, que fica super gostoso. Recomendo muito. E eu gosto também, gente, para quem tem acesso às flores, às folhas, desculpa, as microfolhinhas da cannabis, uma batata com um desenho da folha da cannabis. É muito simples. A gente corta uma batata em lâminas, né? O mais fininho, se vocês puderem fazer na mandolina, melhor. O mais fino que vocês conseguirem. Colocam a batata, pincela um pouquinho de azeite, uma folhinha da cannabis em cima e outra folhinha de batata fechando com azeite. Então vai ficar uma micro, bem fininha, uma batata com a folhinha de cannabis. Você frita, fica a coisa mais linda. É um excelente snack para você receber seus amigos, é super fácil de fazer. E se não tiverem acesso à folha da cannabis e só tiverem acesso a algum tipo de azeite de cannabis já infusionado, eu recomendaria fazer um pesto tradicional com azeite para poder, ou algum dip, algum molho. Eu sou muito salseira, como eu digo, eu gosto muito de coisas para você molhar a comida. Mas eu acho que definitivamente eu recomendaria essas batatas laminadas, muito simples, gente. É uma batata, velhinha que seja, você vai cortar em lâmina bem fininha. Eu cortei a minha da última vez em faca, para vocês terem ideia de que a mandolina às vezes é boa, mas às vezes a gente não tem, né? Então, cortou bem fininho, uma pinceladinha de azeite, uma folhinha da cannabis e depois fechou e fritou. Fica lindo, uma batatinha chips com uma folha no meio. Então, isso é bem legal. Mas ela gruda uma na outra? Como é que gruda uma na outra? Quando você joga na frigideira? É que é muito fina mesmo. Então, você, como passou uma pequena, com um pincelzinho, você passou um pouquinho de azeite, ela gruda com o azeite. Ela gruda com o azeite, fica super transparente. É um prato muito simples, tanto que a primeira vez que eu fiz foi com uma batatinha bem velhinha que eu tinha, mas ficou super interessante. Eu tinha uma maionese, tinha pesto, e eu estava com convidados aqui, e eu apresentei para eles essas batatinhas chips com a folha da cannabis. E, gente, foi um auge, assim, porque é super bonita e fica muito saboroso com o pesto e com a maionese utilizando o mesmo produto. Então, acho que houve um aproveitamento bem legal, principalmente porque era a última batata da geladeira quando eu fiz a primeira vez, Eu né? adoro essas coisas de raspar a geladeira e fazer pratos. É a cozinha do aproveitamento. Eu costumo dizer que a minha cozinha, o tipo de cozinha favorita, de comida favorita que eu faço é a do aproveitamento, porque muitas vezes eu abro a minha geladeira em momentos aleatórios que eu não vejo umas combinações muito prováveis, sabe? Em momentos estranhos, de algum efeito especial, a gente abre a geladeira e fala assim: eu acho que eu vou misturar esse figo com um requeijão. Quando foi? Foi anteontem, era de madrugada e eu tenho horários aleatórios que eu quero comer. Eu faço jejum até as 3, 4 da tarde, mais ou menos. Só que de madrugada eu começo a sentir fome. Então eu levantei, fiz um macarrão rapidinho. Eu tinha molho de tamarindo, tinha inhame e um monte de vegetais. Então o que que eu fiz? Eu fiz o macarrão, açúcar. A hora que caramelizou o açúcar, eu joguei o tamarindo. A hora que eu vi a mescla de tamarindo com açúcar, o inhame já estava meio cozinhado, joguei o inhame aí, um pouquinho da água do inhame que já estava grudenta, fiz uma sopa de tamarindo
com inhame, macarrão e todos os vegetais que eu encontrei, eu só ia cortando e tacando assim em cima, ficou uma delícia. Olha, Ficou realmente, maravilhoso. quando a gente for para aí, eu vou levar a Marília aí, vocês vão ficar trocando figurinhas, porque hoje ela está fazendo um nhoque com molho de tomate e de segundo prato vai rolar um filé com azeite canábico e molho de trufas. Que delícia. É uma infusão que eu gostaria de fazer. Cannabis com trufas. Tenho Olha, muita vontade. quando eu for para aí eu vou te levar, porque um amigo meu veio da Itália e trouxe umas trufas aqui pra gente. Que delícia. Trufas italianas, Frescas, chiquérrimas. frescas. Aqui tem uma menina chamada Natália, que tem um negócio chamado Fan Cookies. Adoro, sou muito fã dela. Gostaria de conhecê-la. Se você quiser, depois eu te passo o contato dela, porque, gente, eu experimentei as cookies dela, são uma delícia. Nossa, que gostoso. E a sinergia que fazem, né, os produtos que ela utiliza junto com a cannabis também faz todo sentido. E é uma inspiração para mim também. É, essa menina é... Sigam Fan Cookies. É, mas me fala uma coisa, aí você, assim, ó, Marcela, boa noite, eu queria fazer uma reserva para um jantar canábico. Ah, sim, pois não, quantas pessoas são? São 10 pessoas. Então, Natália, bacana, nós vamos sair daí doidão, né? Você fala, olha, depende, vem aqui ver. Como é que faz para não derrubar o cara logo no primeiro prato? É complicado, né, essa questão da intoxicação. Quando as pessoas me procuram, durante a conversa, quando eu vou explicando para eles em que consiste a experiência, eu sempre já vou perguntando se eles conhecem, né, a cannabis de outra maneira que não seja só fumando, se eles já utilizaram algum tipo de cosmético, se eles já comeram. Ô, Marcela, nunca comi, nunca passei pomadinha, nada. Eu tô querendo ir aí experimentar esse troço. Como é que é? Então, o senhor vai começar com uma dose leve, a gente vai infusionar todos os seus pratos com doses menores, e quando chegar no prato principal, eu me preocupo bastante, eu estou sempre atenta e pergunto como eles se sentem. Eu recomendo não fumar durante o jantar, mas é tão difícil, porque muita gente que vem e nunca comeu é fumante. Então eu tento explicar para eles que se você chega fumado é uma coisa, você chega e fuma durante a comida é outra sensação. Você chega e não fuma é outra coisa que você vai sentir. Depende muito do metabolismo, do tamanho da pessoa, da quantidade que ela fuma, se ela já fumou, se ela já comeu. Então, geralmente, eu tento organizar jantares também de acordo com o perfil dos clientes que me procuram, né? Aham. Então, se eu vejo que tem um grupo de 5 pessoas que são consumidores, como foi o último jantar, eram pessoas que consumiam cannabis muitíssimo, muitíssimo. E foi muito difícil para mim convencê-los a não fumar, porque eles queriam fumar. É muito engraçado que quando eu vejo que o cliente é fumante, que fuma, que gosta de cannabis mesmo, eu sempre deixo meus frascos na mesa, deixo algumas genéticas com um nomezinho, né, e as suas características no frasco para a pessoa cheirar e sentir também o cheiro do que ela está consumindo no alimento, né? E muitas vezes eu chego da cozinha, no momento que eu venho servir o primeiro prato, já não tem maconha. Olha só, eu tenho uma sugestão para te fazer. É o seguinte, prepara uns baseados bem cheirosos e gostosos de Haletsu ou de alguma genética bem CBD, bastante CBD e pouquíssimo THC. Porque aí as pessoas vão fumar isso e não vão ter onda. Vão ter o sabor, vão ter a gostosura e tal, mas não vão ter a onda que você vai fazer na comida. O que você acha da ideia?
Inclusive, essa última vez que a gente fez o jantar, a gente estava com uma genética de CBD muito, muito boa de um amigo nosso, chama Charlotte. E foi muito legal essa genética, estava presente, mas desapareceu também, tá? Então, tinha genética de CBD e de THC ali no meio, a explicação foi feita, e aí eu olhei, sabe onde estavam os baseados? Estavam aqui, assim, ó. Na orelhinha de cada um. Então, nas próximas vezes, eu vou tentar que eles fumem só CBD, realmente. A Charlotte, inclusive, que estava maravilhosa, eu acho que é uma. Eu vou continuar com ela, eu acho que é uma boa para começar, né? Sabe o que você podia fazer? Você bota os baseados prontos, bonitinhos, assim, em cima do prato e tal, direitinho, e nenhuma opção dentro do vidro para eles cheirarem. Na hora que você serve o prato, você traz, abre o vidrinho da planta que está no prato, passa para todos cheirarem, tampa o vidrinho e leva para dentro de novo. Nossa, sim, totalmente, totalmente, é verdade. Eu, como cliente, eu fui apenas a um jantar canábico e foi no Chile há muito tempo atrás. Foi minha única referência. E isso que você acaba de me falar é algo preciosíssimo, é algo muito interessante. Obrigada. Eu acho que eu vou com certeza. Eu deixo já os frascos na mesa, mas eu não faço isso que você me comentou agora, de realmente junto com no momento de servir o prato, eu deixo anteriormente assim, já deixo ali. Mas eu acho que é bom o prato vir junto com a cannabis da cozinha, é verdade? Eu já fiz alguns jantares canábicos aqui. E E como foi? tem uma música do Cazuza que exemplifica muito bem. Exagerado! Eu sou mesmo exagerado. Então, cara, eu já desmaiei várias pessoas aqui. No tempo que eu não tinha HC, ainda, no tempo que eu ainda não era legalizado, eu não estava nem aí de pessoas virem aqui. Hoje em dia, acabou a farra, né, do dia, Uhum. porque eu não posso dividir a minha maconha com as outras pessoas. Eu tenho licença para produzir para mim só. Sim. Pessoas que vinham almoçar e que ficavam 2 dias, entendeu? Depois do almoço iam dormir e acordavam no dia seguinte. Eu desmaiei várias pessoas. Várias pessoas. Os meus jantares foram muito exagerados. Mas um dia eu queria ir num jantar teu, tailandês, equilibrado da forma como você acha, e fumando CBD antes. Eu te disse que eu só fui a uma experiência canábica. Eu fui a duas como convidada. Eu fui a uma aqui perto de casa, numa segunda-feira. Eu não sei como eu cheguei na minha casa depois. Eu não sei, eu acho que eu vim caminhando, mas foi muito forte. Eu lembro de a gente estar sentado e o cozinheiro chegava com um vidro assim, cheio de azeite, ia jogando em cima da comida, e a gente assim, né, olhando para ele, obrigada, de repente tinha um bong cheio de extração, e de repente eu vi as pessoas correndo, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu nunca esqueço essa experiência, eu costumo me referir a ela como la experiencia del lunes, porque eu não me acuerdo lo que foi que passou este lunes, foi muito forte. Foi muito, muito forte. E daí ficou como um exemplo do que eu não devo fazer, né? Foi muito intenso, realmente. No meu aniversário de 60 anos, eu fiz um bolo. Um bolo de chocolate, que em cima tinha umas brownies e tinha também um caralho gigantesco de chocolate com umas bolas. Uhum. E a receita era para botar 25 gramas. Uhum. Eu Quanto você botei colocou? 75. Ah, tá bom. E você alimentou quantas pessoas com esse bolo? Gente, que potência! Olha o que aconteceu.
Foi uma festa de aniversário que assim ia começar às 11 horas e ia até 4 da manhã. Cantamos os parabéns tipo 11h30. Meu tio, Cláudio, que na época tinha 85 anos, foi antes da festa, falou assim, não, eu não vou ficar na festa, é só essas loucuras tuas, esses teus amigos, só vim aqui te dar um beijo e tal, mas que bolo lindo, olha que pau lindo, vou comer uma brownie. Eu falei, tio Cláudio, cada brownie dessas equivale a 8 baseados. Ele falou, que isso, tá uma delícia, vou comer outra. Ah, Comeu a segunda e me deu um beijo e falou tchau. adeus. Pegou o carro e foi para casa. No primeiro sinal vermelho, ele parou atrás de um caminhão. Aham. Aí o sinal abriu, o caminhão parado. O sinal fechou, o caminhão parado. Abriu e fechou umas 10 vezes e o caminhão parado. Ele ficou puto, desceu do carro, foi lá para dar um esporro no motorista do caminhão. O caminhão estava vazio, o caminhão estava estacionado. Ah, Aí ele pegou o carro, foi para casa. Ele não sabe como ele chegou em casa, como ele subiu no elevador, quem tirou a roupa dele, quem pôs o pijama. No dia é. seguinte, quando foi umas 3 horas da tarde, ele me ligou e falou assim: Você quer me matar? Eu falei: Tio Cláudio, eu avisei. Nossa, é difícil. Conforme o pessoal vai comendo aqui no meu jantar, eu vou falando para eles, né, dos efeitos da cannabis, e eu sempre recomendo. Uma vez me perguntaram, e se eu comer muito um brownie num aniversário, o que que eu faço? Falo, olha, se você não conseguir se controlar, cheira um pouco de pimenta negra no final, né, assim, antes de você dormir, ou sei lá, para tentar ficar melhor. Você já utilizou esse método da Nunca, pimenta nunca utilizei. negra? Eu sempre utilizei o método de ir dormir. O melhor antídoto é ir dormir. É, eu acho também, mas eu acho que o efeito da pimenta, assim, pode melhorar pelo menos esse mal-estar do momento que a pessoa sente, porque às vezes você deita e tudo gira, né? É, mas o segredo é você não beber junto, né? A bebida alcoólica, ela exerce uma mistura ali que não pega bem. Que curioso, né? Não funciona mesmo com a cannabis. Nos meus jantares eu não sirvo bebida alcoólica. Eu só sirvo um brinde no começo, que é com Isso. um vermute, com algumas ervas, incluindo esse vermute tem mais de 20 ervas. Então, como tem a erva mate também, eu coloco a cannabis para fazer sentido na questão das ervas. E aí é muito chá. Eu sirvo muito chá de hibisco, muito chá verde. Eu servia bastante chá de capim-santo também, que é muito bom. Então, sempre chás e águas com e sem gás. Eu acho que é o melhor que eu posso oferecer, porque eu já vi um casal que queria tomar cerveja tomou. Eu já servi um jantar com água terpenada. Ai, que delícia, claro. Água com terpenos. Sim, no jantar que a gente fez aqui no coffee shop, que tem aqui no bairro, a gente fez água com terpenos e também eles tinham cerveja, eles são a primeira marca do Uruguai que tem cerveja com terpenos. Já fiz. Já fiz cerveja com cannabis e terpenos. Cara, ficou muito bom. Eu levei pro Zeca Pagodinho experimentar. Pois é, e aqui a gente tem essa cerveja, né, que é a primeira cerveja do Uruguai com terpenos. É bem interessante, é bem interessante. Então, eu acho que tem um mercado bem amplo para explorar dentro da culinária e da parte de bebidas também, né? Só que tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente toma também numa experiência canábica, isso é verdade. Por isso eu recomendo nunca consumir álcool em exagero mesmo, enquanto come com cannabis. Marcela, me conta uma coisa. Vamos falar sério agora. Vamos falar de lei. Se Sim. eu for aí no Uruguai e falar eu quero contratar um jantar canábico, eu tô dentro da legalidade ou fora da legalidade?
É uma área gris que a gente chama aqui, é uma área cinza, né? Agora, em 2021, a gente está tendo algumas leis que estão se flexibilizando para que a gente possa oferecer comestíveis, principalmente com CBD, comercializar isso. Atualmente, é considerada a venda de drogas, se você sair por aí vendendo um brownie na rua, por exemplo. Eu já vi muitos puestos de venda de brownie na rua, na feira principal da cidade, principalmente, e eu já vi esses produtos serem recolhidos. Eu já vi páginas inclusive a página do meu clube, esse final de semana caiu. Então, existe uma questão muito, muito forte em você fazer propaganda do produto com cannabis. Você pode consumir, tudo bem, mas a gente não pode no Instagram promocionar, por exemplo, jantar canábico para 30 pessoas amanhã, me ligue, preço tal. Não pode. Então é tudo muito discreto, assim, é tudo muito cauteloso. Recentemente a gente está tendo algumas leis que estão se flexibilizando, a gente tem esperança de que em breve isso deixe de ser um tabu e que seja uma realidade. O problema não é nem que eles não querem legalizar por alguma razão específica, é a novidade para a gente também. Regulamentou tem pouco tempo, entre aspas, já tem um tempo, mas a gente está escrevendo, eu digo a gente porque eu me sinto no meio desse processo também, com as pequenas conquistas, mas a gente vem num processo lento e de muito descobrimento e de muitas barreiras também para a gente conseguir driblar, né? É uma coisa interessante isso, é, porque a maconha, de repente, ela tá, mesmo num lugar onde ela está legalizada, algumas coisas estão num, como você diz, num universo cinzento, num limbo que não é nem legalização e nem criminalização. Quer dizer, quando a banquinha de brownies na feira, os agentes da polícia recolhem o material, pero não encarceram os vendedores. Não. Isso já é um grande avanço. Mas eu acho que esse caminho, né, que a maconha está colocando de novo nas sociedades, nas legalizadas e nas criminalizadas, é que de repente eles viram que eles estão com medo porque é uma coisa que eles perdem o controle. O grande problema do Estado não é se é droga, se faz mal, mas que eles têm que ter o controle. E a maconha é uma coisa muito libertária, é uma coisa muito anarquista, digamos assim. É uma coisa muito amorosa, do amor livre, do amor e da positividade, né? Da saúde. Então, eu acho que quando a gente conversa sobre esse assunto, quando a gente mostra esse lado para a sociedade, é uma coisa que assusta, porque realmente a felicidade e a liberdade são coisas que assustam. Principalmente a liberdade, né? É muito interessante, a gente estava falando deles recolherem os alimentos. Não necessariamente recolhem só os alimentos com cannabis, tá? Aqui no Uruguai tem uma questão muito forte de você conseguir comercializar qualquer tipo de produto. Como eu comentava com você, eu tenho uma marca de pimentas. E essa pimenta está em aprovação também pelo Ministério de Saúde, tem um monte de coisa no caso da cannabis, é o Ministério de Saúde Pública que tranca. Mas talvez não seja nem por maldade, eles não sabem. É Muitas ignorância, é pessoas não ignorância. sabem, e muitas pessoas sabem, mas não se interessam tanto. Eu fiz uma reunião sexta-feira com uma advogada e conversando sobre as leis dos alimentos, né? Na verdade, não era sobre cannabis, era conversando sobre alimentação e como você pode, por exemplo, essa pimenta, como que eu vou conseguir vendê-la no mercado, né? Então, eu preciso de um processo, ver vários aspectos do produto. Então, nessa reunião, eu conversei, puxei o assunto, e o cânhamo, e a cannabis? Quando é que a gente vai poder consumir um produto alimentício com cannabis?
seja psicoativa ou não. E ela puxou um sorrisinho de canto e disse: olha, doutora, tem alguém querendo saber do cânhamo. E deu risada, mas ela deu risada porque ela não estava interessada, ela achou que pudesse ser um assunto banal. Nesse momento, a advogada puxa e diz: a gente precisa organizar uma conversa só por isso, para isso, especificamente para isso. É um assunto que não é futuro, é presente, e a gente precisa falar do cânhamo, sim, é muito importante, e em breve a gente vai ter uma conversa só disso. Então, ela disse que estava muito interessada também em ajudar o Uruguai a sair um pouco do lugar que a gente está, né? Legalizou em 2015, foi uma vitória? Não foi legalizado, foi regulamentado, né? Então a gente é controlado, a gente tem 40 gramas por mês para fumar, se você é do clube. E da farmácia também. Vamos voltar e agradecer muito a visão do Mujica, tá aqui na camiseta, Mujica Cannabis. Esse homem teve visão, esse homem devia ser uma inspiração para o Lula começar a olhar. O Lula vai ser nosso próximo presidente. Para o Que Lula interessante você falar começar disso, né? a olhar para esse lado, para o lado da maconha no Brasil. Nós estamos perdendo o bonde da história. Nós temos que pensar na legalização da maconha como uma coisa que vai beneficiar socialmente o Brasil através dos impostos, vai desencarcerar 70% da população carcerária no Brasil, que está presa e teve as suas famílias destruídas pela proibição da maconha. Então, o próximo presidente tem que ter olho na proteção dessas pessoas. Desculpa, fui longo, mas tinha que dizer isso. Mas você tem total razão. Foi muito importante realmente a visão do Mujica, né, com a cannabis aqui no Uruguai. E como eu te falava, a gente tem um controle, a gente não tem leis totalmente que favorecem ao produtor de azeite, por exemplo. Aqui a gente pode mandar, não é que pode, né? Foram enviadas 2 vezes para a Suíça uma quantidade de flores daqui. Mas aqui internamente a gente não tem acesso a azeites, por exemplo, na farmácia em grandes variedades, é só um específico que é caríssimo. Então é meio contraditório, a gente pode produzir, é recreativo, são 40 gramas, por quê? Então, estão do nosso lado ou não estão do nosso lado, né? Então, existe muito tabu enquanto a isso também. Por isso está muito devagarzinho, já passaram 5 anos e quase 6 anos e mudaram coisas, né? Mas eu acredito que também seja novidade para todo mundo que está no meio, assim. Mas quando tiver tudo certinho, vai começar a funcionar e vai funcionar muito bem, eu acho, viu? Dentro de tudo, a gente está conseguindo. Tivemos algumas batalhas agora, aprovação da LUC, por exemplo, que é uma lei onde eles diziam que, bom, se eles ganhassem, eles iam ter acesso aos dados dos cultivadores e dados dos membros e dados dos clubes. Só que por lei a gente tem isso tudo protegido, né? Então, como assim a gente tem uma lei que protege isso, mas vem uma outra lei que Eles quer tentam de saber. todas as maneiras manter o controle, manter a gente na Sim, coleira. É impressionante como eles são sim. autoritários. E agora que o Uruguai está com um governo de direita, é uma coisa que está complicando, né? Tomara que a gente ganhe as eleições aí de novo, né? Porque Só que agora é de vocês estão com direita. inveja da Argentina, né? A questão foi o primeiro país na América Latina a legalizar, só que tem tanta trava, a advogada mesmo falou para mim, ela disse, a minha missão é fazer com que a gente realmente seja os primeiros, porque eu não posso aceitar que tenhamos uma legislação e que países vizinhos conquistem antes da gente. Então ela falou, vamos agilizar para a gente ser um modelo, A para a gente primeira ser um modelo. universidade que abriu uma licenciatura de maconha foi na Argentina, quer dizer. Enfim, vocês têm aí que disputar a ciumeira da América Latina. Eu gostaria que você dissesse para os nossos Mob Dickers
aonde te encontrar, como fazer contato com você quando for para o Uruguai e quiser fazer um jantar canábico. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Larica, quem tiver a oportunidade de vir para o Uruguai, quiser conhecer meu espaço, conhecer um pouco da nossa culinária também, entre em contato, não hesitem em deixar uma mensagem. E é isso, eu espero que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a cannabis e gastronomia, eu fico aqui à disposição. Muito feliz de poder conhecer os seus Moby Dickers. Obrigado, Larica Uruguai. Obrigado, Marcela. Vem cá, Marcela. Tem uma tradição aqui no Moby Dick Show. Para quem ou para o que você liga o foda-se? Gente, eu acho que eu vou ter que ligar o foda-se. Não, não sei se ligar o foda-se, mas mandar se fuder o Bolsonaro, eu posso ou não? Você está no Uruguai. Não, né? Então Pode deixa sim, eu pode sim. Você pode falar o que olha, você quiser aqui no Moby Dick Show. é para quem não me conhece e todavia não entende meu trabalho e julga, talvez. Acho que é só o que eu conseguiria dizer. Porque geralmente tá tudo bem por aqui. Eu acho que eu não ligaria o foda-se para ninguém. Mas para essas pessoas que me condenaram alguma vez, assim, na indústria mesmo, e que eu não consegui desenvolver tão do jeito que eu gostaria por causa dessas pessoas. Eu tô voltando agora, eu fiquei muito tempo escondida, aconteceram muitas coisas. Então, para todas essas pessoas aí, foda-se todas vocês, desculpa. Eu ligo foda-se para quem cultiva e não paga a luz de onde cultivou. É para essas pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu Ai, carinho com os Mob obrigada. Dickers. Hoje tivemos a Marcela da Larica Uruguai aqui no Mob Dick Show. Presta atenção, comida é remédio e foda-se.